Então, meus irmãos, a gente sempre tem falado aqui na igreja que as crianças, elas têm essa fase, nós valorizamos a criança ficar no culto, elas precisam aprender a ficar no culto, depois elas aprendem, elas vão acostumando, tá? Então o processo inicial é muito difícil, mas depois elas acostumam. E sempre quando alguém precisar sair lá fora, meus irmãos, lá, a gente nunca fala isso aqui na igreja, porque a gente sabe que não acontece, e isso com tanta frequência, né? Mas lá fora não é para ficar o culto, acontece aqui dentro, tá? Se alguém precisar sair com uma criança, ele precisa sair, é uma urgência, mas faça isso conscientemente. Vamos ao texto, meus irmãos. Eu vou ler o meu texto na arca que eu estou aqui, estou achando ela mais adequado para a minha leitura. Eu transcrevi na Ara, mas vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta, preste bem atenção no texto, porque eu vou ler ele todo, até o 21, tá? Não vou ler por parte, por perícopes, como eu separei a pregação, mas eu vou ler o texto todo. Então preste bastante atenção, porque às vezes eu não volto na leitura, até por causa do tempo. Mas vamos lá. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era aquele que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Olha o verso 11, como é que ele começa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Dizia um outro: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir aos cegos, ou abrir olhos aos cegos? É maravilhoso esse texto, e eu quero pregá-lo numa condição de um único texto, para que a gente não precise ficar dividindo, depois ficar lembrando, né? Uma única leitura nos fará pensar e guardar melhor a mensagem do texto. Algumas divergências quando você vai ler alguém pregando esse texto, ou vai ouvir, né, alguém pregando, ou vai ler alguma coisa sobre esse texto, é sempre a conexão. Sempre que a gente está pregando a Bíblia, nós temos que ver a conexão com os textos seguintes e anteriores e com toda a Bíblia, é óbvio, porque a Bíblia ela se completa. Essa que é a nossa preocupação.
Então, sempre que eu estou lendo, eu já estou vendo se tem conexão com o que está vindo antes. Nesse texto de João 10, alguns dizem que tem conexão. Alguns dizem que não tem conexão, porque, principalmente, eles encontram algumas disparidades, como uma mudança de assunto repentina. E quem crê que tem conexão, por exemplo, pega o verso 21 e vai falar, o verso 20 fala assim, olha, como alguém endemoninhado pode abrir olhos de cegos? Ora, cego tem a ver com o que aconteceu imediatamente atrás no capítulo 9. Aquele homem cego, ele foi curado de nascença. Enfim, eu prefiro ficar com essa conexão, me parece mais fácil. Os que não concordam muito com a conexão é porque a partir do verso 22, a gente vai pregar numa outra oportunidade, ele está falando assim, no verso 22, eu não estou lendo aqui não, mas ele vai falar assim, era inverno e era festa, eu tenho que lembrar porque não é uma festa muito comum, dedicação. A festa da dedicação é uma festa que não está prevista por Moisés, por exemplo. Deus não previu essa festa nas Escrituras. Ela acontece num período em que não havia nem profecia em Israel, no tempo dos Macabeus. E ela não é muito frequentada como a do tabernáculo, por exemplo, que é anterior, porque eles tinham medo de frequentar os dias dessa festa. Essa festa ela representava muito a visão nacionalista do povo judeu. Quando Judas Macabeus, ele expulsou os Seleucidas no ano 168 a.C., expulsou de Jerusalém, e foi uma vitória muito grande para os judeus naqueles dias, porque aqueles homens, eles não só profanaram o templo, na profanação eles mataram um porco e colocaram no altar. Então os judeus se reuniram e expulsaram os seleucidas de lá. Essa festa tem a ver com isso, festa da dedicação está ligado a esse evento. Então ela é uma festa meio nacionalista, e por ser nacionalista, comemorar essa festa nos dias de domínio romano era meio perigoso também, então ela era pouco frequentada. Mas por causa disso, eles separam todo o texto e distanciam ele, porque a festa dos tabernáculos ela se dá mais ou menos em setembro para outubro, e a festa da dedicação ela vai acontecer em dezembro. Qual que é o meu entendimento a partir disso aí? Me parece que o evangelista João vai escrever o capítulo 10 até o verso 21, continuando, como se fosse a continuidade mesmo do capítulo 9. E do 22 ele escreve num outro momento. O 22 em diante acontece em outro momento e ele escreve para nós na sequência. Aliás, a Bíblia não está dividida como nós dividimos. Nós é que a dividimos como ela está aqui. Capítulos, versículos, dessa forma aqui, tá bom? Então fica fácil então a gente dividir. Eu prefiro então crer que até o verso 21 tem relação sim com o capítulo 9, com aquilo que acontece, com a cura daquele homem cego de uma forma maravilhosa, e aquele homem, ele é aceito e recebido por Jesus Cristo, e ele crê em Jesus. E aí Jesus continua então falando e pregando naquele momento para essas pessoas que ouviam ele. É importante falar isso, porque a gente ouve muitas pregações e ler muito sobre essas coisas, graças a Deus por isso. Pode falar, mas o pastor não falou, ele não fez essa diferenciação. Então, só para vocês se situarem, isso não mexe, para mim pelo menos, não vai mexer de forma muito pesada no contexto, essas possibilidades aí. Jesus, meus irmãos, ele está em Israel, e mais especificamente aqui, ele está ali em Jerusalém, e ele vem enviado por Deus Pai. Ele está cumprindo o ministério dele de redenção de um povo para Deus, não é isso? O povo caído, o povo que está sob a queda, Jesus vem para morrer pelo pecador e reconciliá-lo com o Pai novamente. Nós temos falado muito sobre isso. A pessoa sem Deus, ela está perdida, e não tem como chegar a Deus se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Então ele vem cuidar das suas ovelhas, e aí, meus irmãos, ele vai encontrar então nesse processo um forte ambiente de oposição à sua palavra, à sua pregação, ao seu ministério, à sua pessoa, principalmente porque Jesus se identifica, aqui em João, repetidamente, ele se identifica como filho de Deus,
O meu pai, o meu pai, o meu pai. E isso causou um distanciamento e uma revolta enorme daqueles líderes religiosos. Por outro lado, nós vamos ver muito a expressão como pastor de ovelhas. E pastor, meus irmãos, quando Jesus está usando, eu sou, nós vamos chegar nesse texto ainda, mas eu sou o bom pastor. Não é tão simples. Não é de uma forma muito simples e desprezível, né, que a gente passa por esse texto. Quando Jesus está falando que ele é o pastor, ele está se colocando na condição de Deus como pastor. O povo judeu, lá no passado, ele olhava para Deus como pastor. Tem vários textos, e um deles é bem conhecido nosso. Como é que é o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Depois outros salmos, Salmo 80, Isaías, e vários textos de Isaías, tá? Mas nós vamos perceber nesse texto também, como eu já falei por causa das crianças, a presença desse ladrão e desse salteador, porque fala de pastor, de ovelhas, né? Uma manada mesmo de ovelhas, mas fala do perigo que elas sofrem pelo ataque dos ladrões, dos salteadores. Ladrão e salteador é uma mesma, eles usam como a igualdade aqui. Mas tem o mercenário também, é aquele que não é ladrão, mas ele não tem amor pelas ovelhas. São as personagens que a gente percebe nesse texto. E quando ele se refere tanto a ladrões quanto a mercenários, a figura que está por trás disso aí, que está representando nessas palavras aqui, são esses fariseus, esses líderes judeus, que tanto como pastor pastoreavam, mas eram mercenários. Eles não entravam pela porta, porque de fato eles estavam roubando as ovelhas. As ovelhas não reconheciam a sua voz, elas simplesmente olhavam para eles como líderes, mas não tinham eles como referência. Então Jesus fala assim, ele está dizendo o seguinte: eu sou o Deus que veio do céu, e sou o bom pastor, o verdadeiro pastor. Nesses versos 1 a 5, os irmãos têm os olhos aí presos aos versos, nós deparamos com essas duas primeiras figuras, né, que são bem recorrentes lá no Oriente Médio, que é o pastor e que são as ovelhas. Eles estão convivendo, é muito comum, ainda que quando nós olhamos para as Escrituras e para a história, a figura do pastor sempre foi uma figura marginalizada no meio do povo judeu. A alta classe judaica dos fariseus e dos saduceus não tinha um bom olhar para o pastor, era um pessoal imundo, sujo, impuro, que lidava com certos animais. E aí nós vamos ver Jesus usando essas figuras para fazer a ilustração dele como pastor e também das ovelhas, aquelas que de fato ele chama a salvação, que esse é o significado final que Jesus deseja chegar aqui e chega. Ele vai começar usando a expressão em verdade, né? No texto que eu li nem está usando nessa forma, você vai encontrar em outras formas, mas o sentido é isso, é uma afirmação. Na realidade, eu asseguro, eu estou assegurando. Então ele está usando essa expressão aí no verso 1, é como se fosse uma ênfase que não tem como contestar. O que vai ser dito é incontestável. O que vai ser dito é uma verdade que ela não pode ser questionada. Ela é pura, ela é uma verdade em si, tá? É isso. Que fato? Primeira coisa, que os ladrões e esses salteadores, que são sinônimos, o contexto, a ideia de sinônimo, você pode até diferenciar, talvez o ladrão seja alguém mais caseiro, o salteador seja alguém externo, que anda pelas fazendas, tudo bem, mas a ideia no final é que os dois são de fato malfeitores. Ladrão e salteador, por suas próprias características, pelas qualificações que eles têm, eles vão entrar no aprisco. O aprisco é o curral, é o lugar de segurança das ovelhas. Espera-se que seja o lugar de segurança das ovelhas, onde elas estão recolhidas, elas estão sendo cuidadas por alguém, porque tem uma porta que elas passam, elas ficam lá dentro. Alguém toma conta para que elas não saiam, para que também o inimigo não chegue. As ovelhas passam pela porta, mas o ladrão ele entra por qualquer lugar. É isso que Jesus está falando. Ele não passa pela porta
das ovelhas. Ele passa por qualquer lugar, menos essa porta de entrada que deveria ser o caminho. Por quê, meus irmãos? Porque eles desejam roubar. Eles desejam matar essas ovelhas. Eles desejam tirar proveito dessas ovelhas para si. Eles não amam essas ovelhas. Eles não são os pastores delas. É alguém que deseja pegar, levar, tomar para si, de alguma forma, tirar proveito daquele rebanho. Eles querem a sua carne, eles querem a sua pele, mas eles jamais vão cuidar dessas ovelhas. Percebam que há uma diferença entre os ladrões, né, os salteadores, e os mercenários. Os mercenários é o empregado, é o trabalhador que é contratado, mas ele também não se importa com a vida das ovelhas. O verso 5 vai falar que eles são estranhos, eles não são bem-vindos àquele grupo. E por isso, meus irmãos, que quando nós falamos de igreja, quando nós falamos do processo de entrada a uma igreja, a igreja é a comunidade dos crentes, a comunidade dos salvos. Não pode ser alguma coisa do meu jeito. Existem umas regras para que haja cuidado, para que haja benefício de fato, precisa-se entrar conforme Deus determina que entre. Então não é a vontade de um líder, não é a vontade da pessoa, e a igreja não pode ser, a igreja onde o rebanho se reúne, não pode ser o que eu quero que ela seja, mas é como o pastor deseja que ela seja. Mas também, da mesma forma, não pode ser contestado que o pastor, por sua vez, ele entra pela porta. Nós percebemos no texto. Se alguém entra pulando os muros, né, as cercas, alguém entra pela porta, e o verso 2 fala isso, que o pastor ele passa pela porta. Ele diz aí que o porteiro, ele fica na entrada e ele percebe o pastor, ele reconhece o pastor e dá acesso ao pastor que cuida das ovelhas, porque ele é conhecido. E é interessante que a sequência vai mostrar uma porção de coisa que chama a nossa atenção. O porteiro reconhece, e elas vão reconhecer também. Esse pastor, ele não age escondido, ele não age no obscuro, ele não age sorrateiramente, ele não tem segundas intenções. E o mais importante é que ocorre uma imediata identificação entre o pastor e aquelas ovelhas que estão ali dentro, se identificam. Lembra que o ladrão e salteador é estranho, mas agora não. O pastor ele passa pela porta, o porteiro o reconhece e as ovelhas então não vê ele como estranho, se identifica, pastor e as suas ovelhas. Elas reconhecem a sua voz. É interessante que era comum haver um curral ou um aprisco enorme, bem grande, e ali agrupava-se muitas ovelhas de vários pastores. Agora você imagina, tudo branquinha, né? Tudo misturado. Como é que separa esse negócio? É desse jeito mesmo que a Bíblia está falando, que Jesus está contando. Fica parecendo para nós que ele está contando uma parábola, tá? Mas tem sentido, isso acontecia no meio do povo, né? Lá no campo. Então ele pode estar ilustrando sim como uma comparação, uma parábola. E aí é interessante que há uma identificação. Elas identificam a voz do pastor. Então cada uma identifica a voz do seu pastor. Se houver 10 pastores, 10 rebanhos misturados, eles vão chegar ali, cada um talvez até junto. E aquele primeiro que chamar, vai chamar as suas 10 ovelhas, suas 20 ovelhas, e elas vão vir e vão acompanhá-lo. Coisas interessantes, Jesus revela para nós nessa relação dele com as suas verdadeiras ovelhas. Ele as conhece também e as chama pelos nomes, e elas iam se apresentando. Branca, peluda, né? Pequena, eu não sei qual é o nome. Ele ia dando para as ovelhas. Imagina que imaginação, né? Mas enfim, ele as conhecia e chamava pelo nome, e elas identificavam ele como o pastor e não era estranho. Então é muito importante o fato de que o pastor ele estava adiante das ovelhas. E eu estava lendo alguém que disse que no Ocidente é muito comum, e eu já vi isso, meus irmãos, não com ovelhas, mas com gado mesmo, eu já presenciei isso, que as ovelhas são conduzidas, mas ele atrás,
gritando e tocando, e com os cachorros auxiliando. E no Oriente Médio é comum, o pastor vai adiante, porque Jesus está dizendo aqui que é algo muito interessante. Na verdade, há um pastor, há um mestre, e há alguém que ouve e segue o mestre. O melhor lugar para o mestre estar e ser seguido é adiante de seus alunos, é à frente de seus alunos. Então pode estar aqui presente um bom ensino, né, para a relação pastor e ovelhas. Do verso 6 ao 10, passando um pouquinho mais adiante, por não compreenderem essa comparação ou essa parábola, né, como você acha melhor, Jesus então ele se apresenta como sendo este que cuida das ovelhas. Ele vai usar duas figuras. Atente para essas figuras, não tente fazer por que Jesus se apresenta como porta e como bom pastor. Ele vai usar essas duas figuras de porta e de pastor. Elas não devem ser confundidas, mas elas devem somente ser compreendidas como figura nesse contexto aí. Tá? Porque a ideia de Jesus é representar ele como porta, ele como bom pastor, é representar segurança, é representar acessibilidade, acesso, é representar cuidado. Por isso, ele vai usar essas duas figuras para ele, como a porta e o pastor. E a porta, ela é o acesso principal pelo caminho ou pela entrada, as quais as ovelhas passavam para adentrar ao aprisco e, obviamente, também para passar. Então a porta é esse acesso, e é o único meio pela qual as ovelhas podem entrar em segurança no curral. Qualquer lugar que elas tentassem passar, pular, igual os ladrões faziam, ou os lobos fazem, elas não suportariam. Ovelha, ela é um animal inteligente, ela percebe. Muita gente fala que a ovelha é um animal muito tonto, né? Não percebe nada, pelo contrário. Eu, como ovelha, eu sei que eu consigo ouvir a voz do meu Senhor. Muitas vezes eu posso ser até desobediente à voz do meu Senhor, mas eu ouço a voz do meu pastor. E é fácil eu ouvir e obedecer. Mas ela é muito sensível, ela não aguenta os trancos, né, que o lobo aguenta. O lobo vem, dá um pulo, talvez direto, já cai lá dentro do aprisco. Mas a ovelha não, ela se quebraria, ela se machucaria toda se ela tentasse passar por outro lugar que não fosse a porta. Então a porta é o acesso principal, que elas são treinadas e elas passam por essa porta, é o único meio pela qual as ovelhas podem entrar então com segurança. Elas não entram pulando então os muros, e qualquer que não passa pela porta se torna estranho para o rebanho, e a ovelha não é estranho às ovelhas, por isso ela passa pela porta. Mas os que passam por cima são os ladrões e os salteadores, pulando o muro. Eles não amam as ovelhas. Como nós dissemos, eles procuram destruí-las, eles procuram maltratá-las e eles procuram matar as ovelhas. Todos esses que entram pulando o muro são malignos, e todas essas expressões que ele usa aí, matar, destruir, né, roubar, denota malignidade, maldade, um ato, né, de maldade, de fazer mal a alguém. E isso é o papel do malfeitor, daquele que entra pulando o muro. Normalmente nós sabemos, meus irmãos, que dificilmente um ladrão que vai entrar na nossa casa, ele vai entrar pela porta, né, educadamente, principalmente se a sua porta abre para a rua. Não, ele vai tentar entrar no momento em que ninguém perceba, bem escondido, de uma forma bem sorrateira. E Jesus, como porta, né, diferente dos ladrões, ele concede vida, e ele vai conceder vida em abundância, bem como ele dá vida, a vida por elas, diferentemente dos salteadores. Então, Jesus, quando ele vai se diferenciar, né, a porta, embora é uma figura que nós lidamos no dia a dia, ele é diferente. A porta é o lugar que passa, que dá vida e que dá segurança. E Jesus, de fato, ele é a porta pelo qual nós passamos e nós temos segurança em Jesus Cristo. Jesus está então afirmando nessa figura que aqueles que passam por ele, ou seja, pela porta, serão salvos. Então, a ideia é de uma segurança, é de uma
proteção, encontra proteção quando passa pela porta que é Jesus Cristo. Nós lembrarmos aqui de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como que Jesus é o único caminho em que nós podemos voltar para Deus, voltar na nossa comunhão com o nosso Deus. A realidade do pastoreio no campo aponta, para essa realidade espiritual. O que a gente está falando é isso. O que acontece nessa ilustração, ou nisso que ele está falando aqui, é o que ele está querendo apontar para a vida espiritual. Ou seja, só há vida e só há verdadeira salvação através de Jesus Cristo. Por isso a figura da porta nos ajuda muito bem a entender isso. Uma ideia de segurança plena, uma salvação que Jesus dá, ela é plena, ela é completa, e só passando por Jesus como porta. Recebendo cuidados, alimento, água, sombra, recebendo paz, entrando e saindo, boas pastagens. O contrário disso, de fato, é o ladrão e a representação dos líderes religiosos, no verso 10 aí, dos tempos de Jesus Cristo. Então, é diferente de Jesus como porta que dá vida. O salteador, o ladrão, o malfeitor, ele deseja destruir as ovelhas. Agora, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção. Quando nós estamos falando disso, de bom pastor, nós estamos olhando para Deus como o bom pastor, mas temos que tomar cuidado, porque nós somos ovelhas, e se nós não tivermos um mínimo de percepção, de quem de fato é o nosso pastor, nós erramos, nós seguimos uma porção de enganadores dentro de um contexto de vida cristã. Então precisamos tomar muitos cuidados, porque muitos malfeitores se apresentam como pastores de ovelhas, e as conduzem para o caminho de perdição. Essa segunda figura que Jesus se define aqui é o bom pastor, do verso 11 até o 15, e essa figura do bom pastor ela é bem mais familiar para nós como cristãos, nós a utilizamos muito, e Jesus aqui ele não está se opondo a pastores que fazem, se a gente pensar no nosso contexto de pastoreio, de pregadores, ele não está olhando para aqueles dias lá e falando que ele é o pastor de sucesso, não é isso, Jesus não está falando que ele é o pastor, que ele é o melhor pastor, ou que há melhores pastores, mas ele quer fazer um comparativo, ele sendo o pastor, o único pastor verdadeiro, em contrapartida aos falsos, aos mentirosos e aos enganadores. É interessante que quando alguém deseja roubar a ovelha, nós falamos que entra sempre escondido, e entra muitas vezes até mesmo disfarçado de ovelhas mesmo, ou até disfarçado de bom pastor. Outra classe de enganadores que são os assalariados, que são os trabalhadores, esses versos de 11 até o 15, eles eram contratados para cuidar das ovelhas. Alguém contratava e botava ele lá na porta, e era uma pessoa que ela não roubava ovelhas, ele também não judiava das ovelhas, ele cuidava, ele recebia um salário para cuidar daquelas ovelhas de quem ele recebia pagamento. Esse assalariado, então, eles não são como os ladrões, eles são pagos para proteger contra esses ladrões, na verdade, mas igualmente eles são perigosos e eles são descomprometidos, e talvez essa seja uma classe bem mais perceptível nos nossos dias. Eles estão ali cuidando das ovelhas, recebem para isso, tiram bastante coisa, por isso que a palavra mercenário aqui, ela seja mais apropriada para esse tipo aqui, em vez de trabalhador, porque ele cuida enquanto tiver pagando o salário, enquanto não tiver um perigo para ele. O dia que aparece um grande perigo, isso o afasta do seu trabalho. Por isso que muitas versões vão trazer mercenário e não trabalhador, porque a ideia de mercenário é a ideia de alguém que visa apenas o lucro e não cuidar. Eles não se importam em conhecer as necessidades
daqueles que estão sob seus cuidados. Ou seja, lá tem 100 ovelhas e eu cuido de 100 ovelhas, né? Até o momento em que a minha vida começar a correr risco. Então ele foge do perigo. Quando ele vê chegar os lobos, ele fica com medo, ele foge primeiro, ele sai correndo, ele deixa as ovelhas em apuro, porque ele importa mais consigo mesmo. Esse é o mercenário. Ele não está roubando as ovelhas, mas ele também não está cuidando delas. Ele é um egoísta. Ele é a gente pode chamar de o oposto exato do bom pastor, que cuida das ovelhas, que dá a vida por suas ovelhas. Essa é a enorme diferença, né? Se a gente olhar no contexto aí, o bom pastor, ele conhece as ovelhas, ele vai chamar as ovelhas pelo seu nome, as ovelhas o identificam, elas ouvem a voz do pastor, elas reconhecem o pastor. É interessante que elas obedecem ao chamado do pastor. O pano de fundo, meus irmãos, que está aqui presente, são de fato esses líderes, em contraste a Jesus Cristo como o bom pastor. De fato são aqueles líderes, e Jesus vai usar a expressão que vieram antes de mim. Isso pode ser imediatamente ali, antes dele, pessoas que estão pastoreando esse grupo de judeus, mas conduzindo eles para a perdição. Mas também na própria história de Israel, enquanto existia Deus, o sumo pastor, existiam aqueles que cuidavam das ovelhas, mas para tirar delas todo o proveito possível, levando elas à destruição, à morte, dispersando e não cuidando das suas causas. Quando nós trazemos para a questão, nós humanizamos, né? Nós transformamos as ovelhas para seres humanos. Eles não pastoreavam de fato aquelas ovelhas. Jesus está falando assim: de fato agora chegou o bom pastor diante de vocês. Então esse é o pano de fundo, essas pessoas que estavam ali e não cuidavam delas. Está exatamente na contramão de Jesus, que ele se manifesta aí como bom pastor, porque ele dá a sua vida por suas ovelhas. E é interessante que a vida de Jesus é dada em favor das ovelhas, é sacrifício. Então o bom pastor, ele se sacrifica por suas ovelhas. O ladrão, o salteador, ele sacrifica as ovelhas, porque ele não quer nenhum tipo de sofrimento, ele não se identifica com as suas ovelhas. E esse ato de Jesus, ele vai se efetivar aonde? O que ele está falando como bom pastor, o sacrifício vai se efetivar lá na cruz do Calvário. É na cruz que ele vai dar a vida por suas ovelhas. Ali em Efésios capítulo 5, verso 25, vai afirmar que Cristo, como bom pastor, ele amou a igreja e ele se entregou pela sua igreja. Essas ovelhas que foram constituídas, né, e Jesus trouxe para o seu aprisco, nenhum de nós viemos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força e por qualquer outra coisa que nós possamos fazer de bom e de agradável. Tão somente foi porque Jesus Cristo, ele foi para a cruz e ele deu a vida, ele foi sacrificado pelas suas ovelhas, para nos levar, né, de volta a Deus. Quando você olha para o capítulo anterior, o verso 37 lá, aquele jovem, a gente pode perceber isso que nós estamos falando quando diante do verdadeiro pastor e daquele que não é pastor, né? O que os líderes fizeram nesse contexto do capítulo 9? Sabe o que eles fizeram com o cego? Eles pegaram e expulsaram ele da sinagoga. E o que Jesus faz logo ali no final? Chega para ele, se apresenta para ele, ele diz assim: mas quem é o Messias? Quem é o Cristo? Para que eu possa crer. E Jesus diz assim: sou eu que falo contigo. Eu creio, Senhor. Jesus recebe. É diferente. Percebam a grande diferença, de fato, do verdadeiro pastor e do pastor que é mercenário e falso. Agora, meus irmãos, é maravilhoso, partindo aí para os versos finais, é maravilhoso como Jesus, à medida que vai ensinando o povo, à medida que ele vai pregando aos seus ouvintes, ele vai ensinando sobre o verdadeiro pastoreio
das ovelhas, mas ao mesmo tempo ele vai apontando para si mesmo como esse verdadeiro pastor, como eu disse no começo, semelhante ao próprio Deus do Antigo Testamento. Mas ele vai aumentando o aprisco, porque é normal que as ovelhas vão reproduzindo, crescendo, sendo acrescentadas, elas vão se desenvolvendo, o curral vai aumentando, Jesus vai colocando mais ovelhas dia a dia dentro daquele aprisco, e justamente porque ele não veio para destruí-las, mas para dar vida às ovelhas. Então o rebanho cresce, e é natural que ele vá crescendo, e Jesus vai usar essas expressões nos versos 16 até o 18, né? Ele cuida desse rebanho, ele não destrói esse rebanho, ele diz assim, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Meus irmãos, isso aí praticamente há unanimidade em olhar para esse texto e associá-lo de fato com a perspectiva de Jesus estar falando ovelhas fora de Israel. Ovelhas fora de Israel. Jesus quebrou toda essa segurança de Israel, que dizia que Deus é o Deus exclusivo deles, e eles não cumpriram a missão de evangelizar e de pregar a palavra de Deus a todo o que crê. Jesus está falando de fato que outras ovelhas virão e serão acrescidas a esse pequeno rebanho, de 12 discípulos, quem sabe depois mais alguns que estavam se convertendo e seguindo Jesus. Ele vai dizer assim, é necessário que ele as conduza também, ele quem? O pastor, ele próprio, Senhor Jesus, conduza essas ovelhas. É interessante, meus irmãos, Deus vai chamar Israel, mas Deus ama o mundo. A expressão que ele usa em João 3,16 nos deixa isso muito claro, porque Deus amou o mundo. Claro, perspectiva de um mundo criado por Deus, todos aqueles que nascem, imagem e semelhança de Deus. Deus ama, e Deus vai trazer por chamamento, por escolha, por eleição, ele vai tirando os seus e vai trazendo e vai formando o rebanho. Atos 2, 47, ele diz o seguinte, dentro daquele contexto da pregação de muitas conversões, ali que Pedro prega, ele termina dizendo que o Senhor acrescentava, dia a dia, os que iam se arrependendo, se convertiam. Deus é quem traz, Jesus salva por meio da cruz, e nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então Deus ama as pessoas, porque Israel ele amava o seu próximo como sendo somente o judeu que estava perto dele, estava muito próximo dele, era o seu irmão, e o judeu circunciso, se não fosse circuncidado também, ele não era amado. Jesus vai chamar as ovelhas, para o aprisco, vai chamar as ovelhas em todo o mundo. Se pega Romanos, por exemplo, 1,16, é um texto ótimo para a gente ilustrar bem isso aí. Olha o que diz Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para salvar, ou para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então a mensagem do evangelho, ela vai chegar. Jesus tem muitos outros para ser colocado nesse aprisco e ser cuidado pelo sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. E aí sim, a ideia de um só rebanho. A ideia de um só rebanho que Efésios vai desenvolver de uma forma muito clara, quando ele fala daquela união dos cristãos judeus com os cristãos gentios arrependidos, formando uma unidade, e eu diria mais, uma unidade universal. Todos aqueles que creem são chamados à salvação, formam o aprisco, o curral, onde Jesus Cristo está cuidando de todas as suas ovelhas, em todos os lugares e em todos os tempos. Ele morreu na cruz e ressuscitou para isso. O verso 18 e 21, é o término, nem trouxe muita informação, porque ele está falando as palavras finais, como eles reagiram diante do que Jesus discursou. É muito comum, meus irmãos, então, depois desse discurso de Jesus,
que alguns creiam e alguns duvidem, né? Alguns fogem da presença dele, alguns querem apedrejá-lo e matá-lo por tudo isso, mas outros creem, e inclusive nós nem sabemos que fé é essa, fé de salvação, mas eles queriam ouvir, pelo menos seguir a Cristo para ouvir um pouco mais. Mas eu quero deixar algumas lições sobre essa questão de Jesus, o nosso pastor, o único que pode salvar, e essa nossa relação com ele. A primeira verdade ou lição e aplicação que a gente pode ter, que Cristo, ele de fato, como porta, ele é a única porta. Talvez haja muitas portas espalhadas por aí, e talvez aqui caiba até uma advertência, né? Quando nós procuramos uma igreja, nós procuramos o quê, de fato? O que nós procuramos? É importante você pensar nisso e responder essa pergunta. O que você, quando você vai numa igreja, o que você quer daquela igreja? Algumas coisas. Muito bem. Isso tem a ver. Cristo, ele é a única porta. E as pessoas precisam, então, conhecer Cristo como essa única porta. Não pode haver diversidades, outras possibilidades para que nós sejamos pastoreados, somente Cristo. Isso tem a ver, de fato, com a igreja. O que a minha igreja me ensina? O que a minha igreja pega? Como é que é a confissão deles? Em que eles creem? O Cristo que eles anunciam salva? Como é que salva? Todos são salvos? Então é importante entender que só há uma única porta, um único pastor. Então ele chama, ele cuida, ele vai adiante, é por quem ele deu a vida, e ele dá vida abundante. O texto nos dá essa demonstração. Outra coisa, cuidado com ladrões e cuidado também com salteadores. Eles sempre chegam escondidos, eles desejam pastorear o coração das pessoas. E aí, meus irmãos, eu não estou defendendo nada pessoal, mas eu ouço muitas coisas também. Tem muita gente falando muito bonito, muito legal e cativando o coração de muitos, mas não tem mensagem do Evangelho, não tem mensagem de salvação, mas cativam o coração, falam palavras doces, falam palavras atraentes, mas distorcem a verdade, porque nem eles mesmos se firmam nessa verdade que é Cristo. Outra coisa, cuidado com os mercenários. Eles pastoreiam por lucros, eles visam lucro, mas não são pastores, e eles não cuidam, eles não defendem o rebanho, que deve ser o rebanho de Deus. Eles não estão a serviço de Cristo, no sentido de que eles abandonam, eles não cuidam, eles cuidam de si mesmos, eles cuidam da sua própria vida, não tem nenhuma afinidade com o rebanho, e nem com o verdadeiro pastor. É interessante como pessoas se apegam a mercenários e gostam dessa questão. Outra coisa, a intimidade entre o verdadeiro pastor e as ovelhas, elas se assemelham com a intimidade de Cristo. Ele fala no texto isso aí. É parecida com a intimidade de Cristo e Deus. É semelhante à intimidade entre Cristo e as suas ovelhas. É parecido com a mesma relação entre ele e Deus. Há amor, há confiança, há segurança, há respeito e obediência. Jesus diz no verso 28, nós não lemos, mas ele fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E por fim, a história de nossa redenção, ela foi de antemão preparada e executada para o bem daqueles que são chamados para o aprisco do Senhor. Não existe nada esquisito, obscuro, não existe nada duvidoso. Nós somos chamados por Deus de uma forma muito clara, e nós somos aceitos por Deus unicamente por meio de Cristo. Tudo é muito claro, não há obscuridade, não há dúvida. O que Deus nos apresenta, meus irmãos, é muito claro nas Escrituras. Conhecemos Deus, conhecemos Cristo, conhecemos o Espírito, conhecemos o caminho da salvação e somos cuidados. Conhecemos o futuro, que é a vida eterna, a clareza para aqueles que são chamados como ovelhas de Cristo. Não existe então nada obscuro, está revelado de maneira abundante
na palavra de Deus. O que nós precisamos é o quê? Ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do pastor. Nós o conhecemos, se nós nos identificamos com ele, precisamos ouvir a sua voz. Porque senão alguém, com certeza, está falando nos nossos ouvidos coisas boas, confortáveis, né? Aparentemente maravilhosas, bem desenhadas, bem atraentes, mas nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nosso Deus, nós o amamos e nós o agradecemos, meu Pai, pelo Teu amor. O nosso amor, ó Deus, ele é enraizado no Senhor, ele vem do Senhor. E se nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiramente. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, é a porta pela qual nós passamos e encontramos salvação plena. O Senhor, ó Deus, cuida, como o pastor cuida de nós, nos sustenta. Colossenses, ó Deus, diz que o Senhor, Pai, cuida de todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. O Senhor é o Deus provedor, aquele que nos sustenta em tudo e que para nós, ó Deus, preparou o que há de melhor. Nós temos a vida eterna. Muito obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse amor, obrigado por ser o nosso pastor. Fala ao nosso coração. E, ó Deus, não permita que o inimigo das nossas almas, o diabo, ó Deus, ele tenha um tempo sequer para falar, ó Deus, aos nossos ouvidos. Que nós ouçamos a Tua palavra, que nós a obedeçamos para o nosso bem, ó Deus, e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar então com a música. Depois, meus irmãos, estaremos despedindo ali à frente.